Saiu a pesquisa BTG Nexus, ó, o Lula abriu distância sobre o Flávio, aliás, o Tari Flávio Bolsomaster no primeiro e no segundo turno, né? Então tá aí, primeiro turno 42-33, outro cenário 43-34 e no segundo turno 49-43. Está ficando cada vez melhor aí para o presidente Lula na sua tentativa de reeleição, Daiane. As pesquisas, vai ter mais uma aí da Datafolha, né, que deve vir essa semana, vai mostrando uma dificuldade, né, do Flávio Bolsonaro de ir além da base bolsonarista, né, e parte aí da base da direita, né. O sobrenome Bolsonaro estava num processo até março de ascensão, né, havia uma expectativa por parte do próprio PL, as conversas sobre alianças estavam aumentando, e isso foi não demonstrado, apesar da empolgação por parte da mídia, esse resultado das últimas pesquisas, com o agravamento também do escândalo Bolsomaster, né, e dos impactos que isso ainda pode vir para frente, até pela forma que tudo aí se revelou, vai mostrando essa dificuldade que o Flávio tem de avançar, e parece, pela constância, não ter condições de crescer além disso, né? Então, isso certamente deve estar acendendo ali um alerta para a campanha, para a pré-campanha. Há uma conversa aí de tentar puxar o Cleitinho, que é um personagem muito midiático. Há uma proposta de colocar mais a Michele Bolsonaro na agenda, mas isso também não tem dado sinais claros de que vai haver isso. Até na questão da saúde do Jair Bolsonaro, cada um fala uma coisa diferente. Então, se eles não estão conseguindo falar nenhuma versão sobre um fato tão simples ali, né, do cotidiano, imagine para a campanha. Então, vejo dificuldades aí para o Flávio, diante do cenário que já tem, desde março, tendo essa distância e essa consolidação, principalmente entre os indecisos, né? Isso também vai demonstrando uma sinalização de como a dificuldade da campanha tem para avançar além disso, tendo a perspectiva de que novas revelações devem surgir. Acho que é um cenário bastante tumultuado para a campanha, né, do Flávio. Muito ruim, vou botar detalhes aqui da pesquisa, ó. O Lula melhorou em todos os aspectos, cresceu no voto espontâneo, cresceu no primeiro turno, cresceu no segundo turno, a rejeição do Tari Flávio é maior do que a dele, e ele tem mais voto decidido do que o adversário. Vejam bem a situação em que chegou o Lula nesse ponto da campanha eleitoral, mais de 3 anos do seu mandato, chegando já no segundo semestre desse ano final do seu mandato, e com uma situação muito competitiva para as eleições de outubro, não é? Então, o que significa isso? Antes de qualquer coisa, eu tenho a impressão, significa a manifestação da força do presidente Lula, da presença dele como personalidade política, como liderança, também uma avaliação em relação a não só esse mandato, a força desse mandato, como dos mandatos anteriores, enfim, da história política do presidente Lula. Nós temos que lembrar que esse mandato começou sob seríssimas ameaças, não é? Ameaça de golpe, tentativa mesmo de golpe, de assassinato, envolvimento de militares, coisa seríssima que aconteceu, né? Depredação de sedes dos poderes, coisa grave. E o presidente Lula também com uma maioria uma bancada muito exígua no Congresso Nacional, ameaçado de todos os lados, chega ao final, não é, desse mandato com uma posição muito forte, muito competitiva, tendo que trabalhar com essas dificuldades e espaços muito pequenos para evoluir, e conseguiu exercer seu mandato, vem conseguindo, e chega ao final com a candidatura de oposição bastante combalida, não é? Flávio Bolsonaro bastante enfraquecido, e agora vamos ver, porque nessa pesquisa do BTG Nexus, uma das coisas que ressalta é o fato do presidente Lula ter crescido mais do que o Flávio caído. Eu achei estranha essa coisa, porque eu esperava que mais a queda do Flávio e menos a evolução positiva do presidente Lula, dada a força do noticiário nas últimas semanas contra o Flávio Bolsonaro. Mas, mesmo assim, parece que, então, de alguma maneira, o eleitor ou a pessoa pesquisada raciocina da seguinte maneira: com o Flávio não dá, vou votar no Lula, vou pelo Lula. Parece que está se criando essa impressão antecipadamente em relação a uma rejeição cada vez maior ao Flávio Bolsonaro e, reflexivamente, um apoio mais decidido, especialmente dos eleitores independentes, mas também de outras frações que ainda não haviam se decidido, pelo presidente Lula. Começa a campanha eleitoral, e eu acho que com um cenário, vamos ver na sexta-feira, quando vem a pesquisa da Datafolha, com um cenário bastante animador em relação a mais uma reeleição do presidente Lula. Falta muito, muita coisa precisa ser decidida, a campanha eleitoral, a rigor, nem começou, mas há essas indicações de favoritismo mesmo para o presidente. Mas, Alex, eu queria botar aqui na tela, é isso aqui, ó. As mulheres, né, dando ampla vantagem a Lula contra Flávio Bolsonaro no segundo turno.
as mulheres sentiram com mais força, vamos dizer assim, o escândalo Bolsomaster, né? O caso Master é a grande bomba aí que vai implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas, as mulheres reagindo mais do que os homens. De qualquer maneira, o Lula está crescendo em todos os segmentos, até entre os evangélicos. Diga, Alex. O escândalo Master acabou com a candidatura dele, não há mais dúvida quanto a isso, e não tem como recuperar, não tem o que explicar, não adianta colocar Cleitinho. Vice não ganha nenhum, para começar, vice não ganha eleição, vice pode ajudar e tal. Mas no caso dele, não tem mais, não tem marqueteiro, não tem o Eduardo, como é que chama Eduardo lá, da Brahma, não tem mais como, não tem como salvar essa candidatura. Já implodiu, o caso Master foi um fato novo, e esse fato novo é irreversível.